O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar os meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Reverendíssimo Padre Antônio Neto, que concelebra conosco esta Eucaristia, seja bem-vindo entre nós. Padre Antônio Neto trabalha em nossa paróquia na cidade de Capitão Poço, paróquia Santo Antônio Maria Zacaria. Também quero dar as boas-vindas a todos os irmãos, irmãs que estão aqui conosco nesta Santa Missa. Sintam-se acolhidos e acolhidas. E mais uma vez, dar as boas-vindas a você, meu irmão, minha irmã, que sempre reza conosco pela Rede Nazaré de televisão e também pela Rádio Web Basílica, a qual você pode sintonizar através do portal basilicadenazaré.com.br, ou mesmo você pode instalar o aplicativo aí no seu celular ou tablet, o qual já se encontra à sua disposição. A você e a sua família, contem sempre com as nossas orações. Também uma saudação especial aos irmãos e irmãs internautas, pessoas que nos acompanham em vários lugares do mundo, através da rede mundial de computadores. A todos vocês, o nosso muito obrigado pelo carinho e também pela companhia, por estar rezando conosco. E desde já, os nossos votos são para que os seus projetos, anseios, desenvolvidos em outras terras, possam ser concretizados pela graça de Deus, contando com a intercessão de nossa Mãe, a Virgem de Nazaré. Irmãos e irmãs, certa vez, um padre, ele foi convidado por uma turma de formandos em uma universidade, e esta turma de formandos estava concluindo
o seu curso de física. Então a função do padre ali junto aos estudantes do curso de física era provar cientificamente a existência de Deus. E o padre então chegou na sala de aula, lotada de alunos. Ele então lançou um desafio aos seus ouvintes. Peço que um de vocês venha até a lousa e coloque a fórmula da bomba atômica. E o padre lançou o desafio e se sentou. Passado 10 minutos, para sua surpresa, ninguém teve a ousadia de ir e colocar a fórmula da bomba atômica na lousa. O padre, que era formado em física, ele então, pegando um giz, foi e colocou na lousa a fórmula da bomba atômica. Então o padre virou para os alunos e perguntou: que interessante, vocês não sabem nem a fórmula da bomba atômica e querem compreender cientificamente a existência de Deus? É isto, meu irmão, minha irmã, que o Evangelho de hoje e a primeira leitura querem nos falar. Devemos usar as nossas capacidades intelectuais para compreender e entender a presença de Deus em nossa vida. Veja que quando o padre Antônio Neto estava proclamando o Evangelho, nós fizemos 3 cruzinhas, uma na testa, a primeira delas, depois outra na boca e a terceira sobre o coração. Aquela que nós fizemos na testa, nós estamos pedindo justamente o quê? Que Deus abra a minha inteligência para que eu possa compreender e entender a palavra de Deus que eu estou escutando e que está sendo proclamada. Depois, quando eu fiz a cruzinha sobre os meus lábios, eu estou pedindo para que, uma vez que eu compreendi e entendi essa palavra, eu agora vou proclamá-la. E quando eu faço a cruz sobre o meu coração, significa o quê? Que já que eu compreendo e entendo a palavra de Deus e a proclamo, automaticamente eu estou vivenciando a mesma. Jesus, no Santo Evangelho de hoje, quando ele chama a atenção dos seus discípulos do seu tempo, mas também dos discípulos do nosso tempo, que somos nós, batizados, Jesus não está elogiando o erro do administrador infiel, mas Jesus está elogiando a sua esperteza. Jesus está dizendo o quê? Os filhos do mundo são mais espertos do que os filhos da luz. Jesus quer chamar a atenção de nós para que nós sejamos espertos nas coisas de Deus. Hoje nós estamos celebrando o aniversário da nossa querida Sandra Campelo. Ela que cuida da liturgia das missas televisionadas. Hoje ela está completando 15 anos, né? Uma idade muito bonita. E a Sandra Campelo, se você for conversar com ela, ela vai dizer: padre, como é difícil arrumar leitores ou mesmo animadores para as missas televisionadas. Depois você conversa com os outros agentes de pastorais e eles vão dizer a mesma coisa. Ah, é muito difícil, é muito complicado, eu nunca fiz este tipo de atividade. Mas se você convida estas mesmas pessoas para participar de uma partida de futebol, tomar uma cerveja no final de semana, falar sobre política,
você vê os olhos até brilhando. Vemos aí que para as coisas de Deus, as pessoas são lentas, as pessoas são paradas, mas para as coisas do mundo, elas estão cada vez mais espertas. Pegue, por exemplo, os aparelhos eletrônicos. As nossas crianças hoje, elas praticamente entendem tudo, compreendem tudo. Quantos avós que pedem para os seus netinhos: ajude o vovô ou a vovó a ligar esta televisão complicada. Mas, se você chama essas crianças, depois adolescentes e jovens, para falar sobre as coisas de Deus, não tem paciência e não tem a mesma força de vontade de aprender. É justamente sobre isso que Jesus chama atenção no Evangelho. Ele quer que nós sejamos espertos para com as coisas de Deus. E é nesta linha que o apóstolo Paulo chama a atenção da comunidade de Roma, os romanos. Porque Paulo não era apenas um ministro do altar, não, ele era também um ministro da evangelização. E Paulo era um homem muito inteligente, conhecia muito bem a palavra de Deus, sabia falar, sabia exortar, sabia orientar. E ele chama a atenção de nós também no dia de hoje, para usarmos as nossas capacidades intelectuais para as colocar a serviço da evangelização, do anúncio da palavra de Deus. Paulo, assim como Jesus, quer que nós utilizemos o pensar, o refletir e o agir, não somente para as coisas deste mundo, mas principalmente para as coisas de Deus. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, a quem muito foi dado, muito será cobrado. E nós recebemos uma missão muito importante no dia em que nós fomos batizados: sermos sacerdotes, profetas e reis. Sacerdotes porque nós participamos dos sofrimentos de Cristo. Reis porque uma vez batizados fomos libertados do pecado. E profetas porque nós temos a responsabilidade de anunciar a palavra de Deus e denunciar tudo aquilo que vai contra esta palavra. Hoje, celebrando o Sagrado Coração de Jesus, que este sentimento de humildade, mansidão, que emana do Sagrado Coração de Jesus, possa atingir todo o nosso ser, para que em nossa maneira de ser e de agir, nós possamos sempre praticar o amor, primeiro para com Deus e depois para com o nosso próximo. Assim nós estaremos de forma prática mostrando que nós entendemos e compreendemos a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.